E aí, galera, trader? Bem-vindos ao podcast do Transforma Trader, o lugar onde a gente busca ser... Mais espertos que o gráfico. Boa! Hoje o papo é sobre um pilar da análise técnica, como identificar e usar suportes e resistências. A nossa fonte é um artigo super direto ao ponto do Rodrigo Marques, lá do Transforma Trader. Exato. Vamos desmistificar um pouco esses níveis de preço e entender por que o Rodrigo destaca tanto eles como ferramentas cruciais, né, para tomar decisões mais conscientes na hora de operar. Legal. A ideia não é prever o futuro, assim, mas reagir melhor ao que o mercado está mostrando agora. Perfeito. Então bora lá. Para começar assim, nivelando todo mundo, o que são esses tais de suportes e resistências? Muita gente ouve falar, mas a essência é simples, né? Simples e, olha, muito poderosa. Imagina o suporte como se fosse um chão mesmo, sabe? Uma zona de preço onde, historicamente, o pessoal que quer comprar aparece com mais força. A demanda aumenta ali. Isso, segura as quedas. Já a resistência é o contrário, é o teto. A zona onde os vendedores costumam entrar mais pesado, brecando as altas. A oferta fica mais forte. Exatamente. São pontos onde o preço sente uma pressão, pontos de memória do mercado, como você disse antes. Gostei dessa ideia de pontos de memória. E por que é tão vital ficar de olho neles? Segundo o que o Rodrigo escreveu. Qual a importância prática? Olha, porque são zonas onde a probabilidade de o preço mudar de direção, ela aumenta. Não é garantia, né? Nunca é. Claro. Mas são pontos de decisão importantes. Identificar isso ajuda muito a planejar entradas, saídas também. Ajuda a posicionar stops, para proteger o capital e até para definir alvos de lucro mais realistas, entende? É quase como ter um mapa para navegar no gráfico. Faz todo sentido. E como é que o artigo sugere encontrar esses chãos e tetos? Quais as ferramentas que o Rodrigo geralmente menciona? Então, ele deve cobrir as clássicas, que funcionam bem. Tipo linhas de tendência, né? Aquelas que você liga os fundos para achar suportes. Ou os topos para achar resistências. Isso. E também os níveis de Fibonacci. Aquilo pode parecer meio esotérico para alguns, mas na prática reflete proporções que o mercado costuma respeitar bastante, seja em retrações ou projeções. Tipo aqueles níveis de 38,2%, 50%, 61,8%? Exatamente esses. O importante ali é observar como o preço reage quando chega perto desses níveis, sabe? Entendi. E tem mais coisa, né? Volume, padrões, como eles entram nessa análise, segundo o artigo? Fundamental. Analisar o volume junto com o preço nessas zonas é chave. Por exemplo, um preço caindo, chegando num suporte, mas o volume de negociação dispara. Isso pode indicar uma defesa forte dos compradores, né? Que tem gente interessada naquele preço. Sinal de força. Pois é, e o contrário também vale. Se o preço sobe para uma resistência, mas o volume está caindo, está minguado... Pode ser fraqueza na alta. Exato. Pode sinalizar falta de convicção para romper aquele teto. E os padrões gráficos, tipo fundo duplo, topo triplo, essas formações visuais ajudam a reforçar a importância daquela região de suporte ou resistência. O artigo deve tratar isso como confirmações adicionais. Ok, então. Identificar as zonas é o primeiro passo. Mas a mágica acontece na aplicação, certo? Como é que o artigo do Rodrigo sugere usar isso para operar de forma mais esperta? Aí que está o pulo do gato. O artigo provavelmente enfatiza usar suporte e resistência para algumas coisas principais. Primeiro, planejar entradas. Talvez esperar um teste no suporte para comprar ou um toque na resistência para vender. Esperar uma confirmação, talvez. Isso. Segundo, definir o stop loss. E isso é crucial, né? Colocar a ordem de stop é um pouquinho além da zona, não colado nela. Para dar um respiro para o preço. Justamente. Para não ser violinado por um movimento rápido. Mas ainda assim, limitar o prejuízo se a zona for rompida de vez. E terceiro, estabelecer alvos, o take profit. Mirar realizar o lucro um pouco antes da próxima zona de resistência ou suporte. É pura gestão de risco. Essa parte do stop loss é bem interessante mesmo, essa ideia de dar espaço. Mas imagino que o Rodrigo também deva ter batido na tecla de que isso não é uma fórmula mágica, né? Não dá para tratar como linha sagrada. Ah, com certeza. E esse é talvez o ponto mais importante que o artigo deve reforçar. SR são zonas de probabilidade, não são barreiras de concreto. O preço vai romper esses níveis uma hora ou outra. Faz parte do jogo. Totalmente. Por isso a recomendação é sempre combinar essa análise com outras coisas, outros indicadores, o contexto geral do mercado, ter um plano B, C,
O artigo do Rodrigo provavelmente frisa muito essa questão da disciplina, de não encarar esse R como certezas, mas como referências estratégicas. Aqueles exemplos práticos ajudam a gente a visualizar, né? Tipo, comprar uma ação a R$ 20, que é um suporte, aí bota o stop em R$19,50 e o alvo em R$ 22, um pouco antes de uma possível resistência. Exato. Ou vender Bitcoin perto dos US$ 50 mil, que foi uma resistência forte por um tempo, com o stop logo acima e alvo mais para baixo. Isso ajuda a tangibilizar a estratégia. Perfeito, transforma a teoria numa coisa aplicável no dia a dia do trader. Beleza. Então, para a gente fechar a conta, primeiro, é crucial sacar o que são suportes, essas zonas de demanda forte, e resistências, as zonas de oferta forte. É a base. Isso. Segundo, usar as ferramentas que o artigo do Rodrigo provavelmente cita, linhas, fibo, volume, padrões, para ajudar a mapear essas zonas no gráfico. E o principal? E o principal, usar esse mapa para planejar as operações, definir entradas, stops, alvos, mas sempre lembrando que são zonas de probabilidade, não certezas absolutas. É usar a informação do gráfico para tomar decisões mais inteligentes e gerenciar o risco direitinho, para buscar ser Mais esperto que o gráfico. E essa ideia toda de suporte e resistência como um reflexo da psicologia do mercado, dessa batalha constante entre compradores e vendedores. Isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Exatamente. Fica aí a reflexão. Quando um nível desses, um suporte a uma resistência muito forte, que todo mundo está de olho, finalmente é rompido, e rompido com convicção, com força, com volume, o que isso realmente sinaliza sobre a mudança na cabeça do mercado? O que pode vir pela frente depois disso? Ótima provocação para a galera pensar a respeito. E com essa questão no ar, a gente encerra nossa análise de hoje aqui no podcast do Transforma Trader. Valeu!